Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui com a disciplina de Teoria da Norma e Teoria do Ordenamento Jurídico, já pedindo desculpas para vocês porque eu mandei a mensagem errada para a nossa conferência ao vivo de hoje e por isso, quando eu entrei nas conferências, não tinha ninguém, porque eu não avisei, né? Apesar da gente costumar fazer, eu sempre combinei que ia avisar, então eu me equivoquei. Por causa disso, eu, sabendo que vocês não estavam se programando, perguntei para a representante de turma, que entrou em contato comigo, e ficou combinado então que eu faria a gravação de vídeo de acordo com o que foi decidido pelas pessoas que estavam no grupo lá da turma, tá bom? Então a gente vai fazer essa aula hoje por vídeo. Ela acaba que fica uma aula um pouco mais curta, porque não tem perguntas, então a gente é um pouco mais dinâmico com as aulas que são gravadas, mas acho que vai ser interessante porque a gente vai seguir na matéria sem qualquer prejuízo e na próxima aula, na terça-feira que vem, a gente faz a conferência ao vivo e aí tira as dúvidas que vocês possam ter ficado. Além do mais, quem quiser, comenta aqui embaixo, faz pergunta, o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Bom, então a gente começa agora a nossa aula de Teoria da Norma e Teoria do Ordenamento Jurídico. Eu vou usar essa metodologia aqui de ver os slides junto com vocês, que acho que fica mais fácil, fica mais adequado para a gente seguir, para vocês saberem onde que eu estou. Hoje a gente vai começar a falar sobre a teoria do ordenamento jurídico. A gente terminou de falar de uma forma geral sobre a teoria da norma jurídica, que é o primeiro grande pedaço da nossa disciplina. A teoria da norma jurídica trabalha aquelas características da norma que vai dizer como que cada comando é instituído pelo Estado para poder organizar as relações sociais. E agora a gente vai entrar no estudo do chamado ordenamento jurídico, que aí, como o próprio material fala para vocês, a gente vai perceber que as normas jurídicas, apesar de serem muito importantes de serem estudadas, elas não podem ser estudadas de forma isolada. O que a gente está querendo dizer com isso? Olha, não dá para eu, por exemplo, pegar só um caso concreto para solucionar um problema, entender que eu aplico uma única norma jurídica, um único artigo de lei e tenho a verdade absoluta sobre aquele caso. Então, o que a gente vai acabar entendendo é que as normas jurídicas têm as suas características, mas a forma de aplicação depende de uma adequação no sistema jurídico como um todo. Um sistema que vai ser ordenado de forma a estabelecer normas jurídicas que são mais ou menos importantes, hierarquicamente superiores ou hierarquicamente inferiores, e um sistema que vai dizer para a gente muito a respeito dessa relação jurídica de organização do Estado, né? Vocês devem estar vendo lá na disciplina de teorias do Estado, né, que a gente tem um Estado moderno, que é o Estado que vem pós-Revolução Francesa, ele vai ter, principalmente pós-Idade Média, ele vai ter três elementos que são essenciais. O território do Estado, que é o elemento físico, o povo, que é o elemento humano, e o poder soberano ou a soberania, porque a partir do momento que eu tenho um território com o povo, ele vai querer se autodeterminar e se auto-organizar nesse Estado. Por causa disso, a partir do momento que um Estado nacional se torna independente, no caso do Brasil, quando ele se tornou independente, foi formalmente, pelo menos, né, foi com a independência do Brasil. Assim que o Brasil se torna independente, ele passa a ser um Estado nacional autônomo, soberano, que tem território, povo e soberania, né? Para organizar a sua relação social, a partir do momento que ele atinge essa soberania, ele vai então poder estabelecer o seu próprio direito, as regras que vão organizar essa sociedade, essas pessoas que vivem aqui dentro do território brasileiro. E também algumas regras que podem ser aplicadas brasileiras fora do Brasil. Por exemplo, se tiver um brasileiro que mora fora do Brasil
ele continua se submetendo ao direito brasileiro. Mas, em regra, o que a gente vai perceber é que cada Estado nacional ele vai precisar estabelecer o seu direito. E para fazer isso, ele não vai estabelecer normas jurídicas separadas, só seguindo a teoria da norma jurídica. A gente vai seguir tudo que estudou de teoria da norma jurídica, mas para organizar de forma coesa esse sistema jurídico, ele precisa instituir de forma hierárquica o que a gente chama de ordenamento jurídico. E aí, quando a gente pensa nesse ordenamento, a gente vai entender num sistema que tem que ser coeso, que tem uma organização para poder estabelecer as regras de instituição desse Estado Nacional e que tem dois aspectos importantes. O primeiro é o repertório, ou seja, todas as normas jurídicas, os códigos, a jurisprudência que compõem esse sistema. E a estrutura, porque além de ter as normas jurídicas, os códigos e tudo aquilo que a gente tem para organizar essa sociedade, para instituir as regras, é necessário também se organizar esse sistema de tal forma que, de um jeito mais coeso, a gente consiga entender sobre a hierarquia dessas relações, né? Inclusive, por exemplo, se for uma norma jurídica do Código Civil que bata de frente com uma norma jurídica da Constituição. Então, eu sei, pela teoria do ordenamento jurídico, que as normas constitucionais têm uma hierarquia superior. E, por isso, o direito civil vai ter que obedecer o que está instituído pelo direito constitucional, pela Constituição. E aí, o que a gente vai entender é que a gente tem essas duas diferenças que estão colocadas aqui para vocês. O repertório, que são os elementos que fazem parte desse sistema, e a estrutura, o padrão de organização desses elementos, né? E aí eu coloquei ele como exemplo, né? Estruturas. O sistema solar tem uma estrutura, a sala de aula tem uma estrutura, e o Estado brasileiro também tem uma estrutura. Essa estrutura ela vai ser instituída por meio do próprio texto constitucional, que vai falar sobre a organização do Estado, os órgãos, o exercício de poder, o que cabe ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, né? No nosso sistema hoje, sistema federalista, como é que se divide as diferentes competências. Então, a gente tem um sistema que vai organizar todo esse repertório de normas jurídicas, de códigos, de fontes do direito, para poder instituir a forma de organização do nosso Estado de Direito, que se organiza através do direito. Então, é muito importante entender que os dois aspectos fundamentais da teoria do ordenamento jurídico é levar em conta o repertório, o que faz parte desse sistema, e a estrutura, como que essa estrutura vai se organizar. E aí o sistema jurídico vai ser estabelecido através de um conjunto ordenado, ou seja, dentro de uma hierarquia de elementos normativos, que as normas jurídicas elas vão se organizar dentro desse sistema. E aí é interessante porque quando a gente vê essa análise, a gente vai ter então como consequência disso a instituição da teoria do ordenamento jurídico, que de acordo com essa pirâmide aqui, ó, que inclusive tem muita base nos estudos de Hans Kelsen, quando ele escreve sobre o direito como ciência e sobre essa organização da teoria do ordenamento jurídico, a gente vai ter as normas fundamentais, aquilo que é a base, geralmente a Constituição está junto com elas, no topo aí dessa pirâmide, as leis que são infraconstitucionais, que são menos importantes que a Constituição, e os regulamentos. E aí sempre a gente tem uma relação de produção e execução, Sempre entendendo num sentido de que a produção das normas jurídicas, a forma de se validar e de colocá-las com eficácia, ou seja, com a sua validade plena, vai ser estabelecida dependendo desse sistema aqui. E aí é interessante porque quando a gente fala sobre norma fundamental, muitos vão falar assim, mas que norma fundamental é essa?
seria aquilo que está até antes da Constituição. Hans Kelsen utiliza um preceito que é muito interessante, que ele chama de norma hipotética fundamental. O que seria essa norma hipotética fundamental? Seria uma norma que não é escrita, não está escrita em lugar nenhum, mas seria um conjunto de normas que fazem parte dessa organização social, que não são escritas e que fundamentam a existência do direito positivo. Então, seriam preceitos de justiça, de respeito à liberdade, de preservação da propriedade, seriam noções gerais daquilo que a gente entende como justo, que não estão escritas em lugar nenhum, e cada sociedade teria a busca pela percepção dessa justiça, da percepção desses valores que fazem parte dessa norma hipotética fundamental. E a partir do momento que o Estado é instituído, a gente tem um movimento chamado de constitucionalismo, que surge principalmente pós-Estado moderno, que vai ter, a partir do momento que um Estado se torna um Estado nacional, porque ele tem os 3 elementos constitutivos necessários, território, povo e poder soberano ou soberania, depende do autor que vocês vão ler, mas se ele tem esses 3 elementos, território, um local físico onde o Estado se encontra, povo, que são os nacionais daquele Estado e que fazem parte, são o elemento humano desse Estado. E tem, inclusive, soberania, poder soberano para tomar suas próprias decisões. A próxima consequência disso é criar o direito, é instituir juridicamente esse ordenamento jurídico através da elaboração de normas jurídicas. Quais são as primeiras normas que, teoricamente, são criadas para a gente ter a organização desse Estado? As chamadas normas superiores, as normas constitucionais. Por causa disso, começou a se entender que para se ter um Estado organizado com uma premissa de Estado de Direito, é necessário você ter, como consequência da liberdade alcançada, da independência alcançada por um Estado, que tem território, povo e poder, a necessidade do estabelecimento das regras basilares desse Estado através da instituição de uma Constituição. De preferência escrita, porque aí, inclusive, dá mais garantias de que a gente tenha certeza de uma segurança jurídica e saiba as regras do jogo de organização dessa sociedade dentro desse sistema estatal. E é a partir desse pensamento, olhando inclusive aqui essa pirâmide, que a gente vai perceber que a partir da acepção dessas normas fundamentais aqui, ou seja, dos valores, da cultura, do que é importante para cada sociedade, eu vou ter a positivação da Constituição, a elaboração da Constituição. Se a gente for pensar, o Brasil se tornou independente em 1822. Aí, em 1824, a gente tem a instituição da primeira Constituição brasileira, justamente pela necessidade de se ter um sistema de normas jurídicas constitucionais básicas, que são superiores, para poder organizar todo esse ordenamento. E aí, a partir do momento que a gente tem a relação da Constituição estabelecida, a gente vai ter leis e regulamentos abaixo dessa Constituição que também vão organizar essa sociedade. Então, a gente vai ter a Constituição, aí eu tenho como lei Código Civil, Código Penal, Código Tributário, né? Eu não vou entrar aqui com vocês nas diferentes formas legislativas, apesar de que eu já falei isso um pouco para vocês quando a gente falou sobre o processo legislativo, naquela aula que eu gravei para vocês. Quem não viu, tá lá no Canvas, né? Tá aqui no Canvas para vocês verem, também tá no YouTube. Mas é interessante a gente perceber essa relação de organização desse sistema, pensando, olha, que a Constituição, as leis, os regulamentos, eles fazem parte do repertório. A partir do momento que eu coloco nessa pirâmide, eu estou colocando dentro de uma estruturação hierárquica, para saber, inclusive, o que é prioridade, caso haja um choque de normas jurídicas. E aí, a teoria do ordenamento jurídico,
ela institui justamente essa possibilidade de entender que as normas mais genéricas são aquelas normas que são hierarquicamente superiores. Então, geralmente, a gente tem até em algumas situações circunstâncias em que a Constituição anuncia o direito, mas para eu ter realmente a proteção daquele direito, eu preciso de outras leis para poder, inclusive, me mostrar quais são as consequências de violação daquele direito. Por exemplo, um dos direitos previstos na Constituição, e que quase ninguém contesta a importância dele, estou dizendo assim porque a gente já vê de tudo, né, gente, na discussão jurídica, mas é o direito à vida. Então, quando a gente discute a proteção do direito à vida, para regular e proteger esse direito, a gente precisa de outras leis, porque ele só fala que temos o direito à vida. Mas aí vem o Código Penal, abaixo da Constituição, falando sobre o crime de homicídio, sobre o crime de tentativa de homicídio, sobre crimes que possam atentar contra a vida e a integridade física das pessoas. Ainda tem o direito civil, regulando a proteção da vida, por exemplo, com direito aos alimentos, para a pessoa ter condição de subsistir, né, de subsistência. A gente tem, na área da saúde, a noção do acesso à saúde universal para todos, também para se proteger o direito à vida, e assim sucessivamente. A gente vai ter um sistema, voltando aqui pensando sobre a pirâmide, a gente vai ter um sistema que vai colocar para a gente, então, lá na Constituição, regras mais genéricas e por isso elas são consideradas superiores. E as leis regulando o exercício e a proteção daquilo que está colocado na Constituição. Entendendo sempre que houver um choque, o que está mais acima da pirâmide é mais importante e, por isso, tem precedência, né? Ele vai ser protegido acima daquilo que está colocado. E aí, essas normas mais genéricas, que têm uma maior hierarquia, elas, na maioria das vezes, são colocadas como normas constitucionais, porque elas vão dirigir toda a sociedade. No caso do Brasil, é essa sistemática que a gente adota, né, de que as normas mais importantes estão no texto constitucional. Vocês vão ver algumas questões que entram também em discussão sobre isso, mas a principal regra fundamental é de que tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Se não tiver, inconstitucional e vai ser invalidado, por causa da teoria do ordenamento jurídico. A Constituição vai falar o quê, professor? Ela vai, falar sobre a estrutura do Estado, falar sobre a forma de governo. O que é forma de governo? Se a gente quer monarquia ou quer república, sobre o sistema de governo, se é presidencialista ou parlamentarista, sobre o regime de governo, se é uma democracia, se é uma ditadura, sobre as formas de organização desse Estado, se é uma federação, se é um Estado unitário, vai definir os direitos fundamentais, né, que seriam aqueles direitos humanos previstos no texto da Constituição, e vai atribuir também os exercícios das funções de poder, o que cabe ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, vai falar sobre questões econômicas, orçamentárias, para poder organizar esse Estado. Então, por isso, por ser regras que são tão basilares, tão importantes na estruturação desse Estado, a gente vai entender que, através da teoria do ordenamento jurídico, a gente tem uma hierarquização que, quanto mais genérica for a norma, mais acima ela está nessa pirâmide, né? Muitos desenhos, inclusive, colocam para vocês a Constituição aqui em cima, porque nem cita a norma fundamental como dentro da pirâmide, já que ela não está escrita em lugar nenhum, tá? Mas é importantíssimo compreender inicialmente essa relação do ordenamento jurídico. O repertório, todas aquelas normas, códigos que fazem parte do sistema jurídico e a estruturação piramidal, que vai estabelecer uma hierarquização das relações e quanto mais acima da pirâmide estiver, mais importante, sendo que a partir do constitucionalismo entende-se que, na maioria dos estados, a Constituição vai estabelecer as regras basilares aí que vão organizar esse estado. Na próxima aula, a gente vai discutir sobre o Estado Democrático de Direito e vamos fazer mais algumas
aferências aí sobre essas discussões da teoria da norma jurídica. Mas fiquem atentos a essas discussões de hierarquia, porque isso vai repercutir durante o curso todo de vocês, tá bom? Um grande beijo e deixa eu colocar aqui para eu ver vocês de perto. Um grande beijo, muito obrigada pela atenção. Essa aula ela é uma aula mais dinâmica pelo fato de não ter perguntas, mas na próxima aula a gente faz a conferência ao vivo e tira as dúvidas aí. Muito obrigada, um beijo, boa semana para vocês, bom feriado na sexta-feira, Dia do Trabalhador, né? A gente trabalha muito, tem gente aí que não está podendo trabalhar, eu estou tendo a dádiva de trabalhar, mas que a gente continue juntos nas dificuldades que possam surgir aí. Contem sempre comigo, depois me falem se é boa essa metodologia também de alternar, né, de fazer conferências ao vivo, de gravar os vídeos, porque às vezes vocês gostam do vídeo, que ele é mais dinâmico e faz esse apanhado da matéria toda, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchauzinho!